Boa noite. Eu sou o professor José Luiz, leciono na unidade Guarulhos, das faculdades Anhanguera, e estou aqui para falar hoje a respeito da LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, que é uma lei que, em tese, deveria começar a vigorar a partir deste mês, agosto de 2020. Vou compartilhar aqui os slides. E ao final da apresentação vai ser feita uma sessão de perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou formado em processamento de dados pela Universidade de Santana, fiz o Lato Sensu em Administração de Sistemas de Informação e o Stricto Sensu, mestrado em Engenharia de Produção pela Uninove. Tenho as certificações de CTFL em testes de software, Information Security Manager, Information Security Risk Manager, InfoSec Foundation e LGPD Foundation. Na área profissional, eu atuei durante 40 anos na área de TI, fui analista de sistemas durante 25 anos no conglomerado Itaú Unibanco, onde eu desenvolvi vários sistemas, fiz a manutenção e implantação de sistemas críticos da organização e também a criação do centro de testes, um local onde os softwares que são criados no conglomerado Itaú são testados antes de serem entregues ao usuário final. Também participei da criação da metodologia para desenvolvimento de sistemas, atendendo toda a área de TI do Itaú Unibanco. Na área acadêmica, eu sou professor universitário desde o ano 2000, atuando sempre na diretoria de informática ou então na parte de engenharia. Eu leciono as disciplinas de engenharia de software, qualidade de software, análise orientada a objetos, programação orientada a objetos, lógica computacional e várias outras também. Bem, antes de a gente iniciar o tema que é a LGPD, alguns conceitos talvez sejam importantes serem colocados, né? Um dos conceitos que mais causa algum tipo de confusão entre as pessoas são os termos dado e informação. O que é um dado? Um dado ele é uma matéria-prima, ele é uma informação primária, vamos dizer assim. Os dados eles são atributos de uma pessoa ou de algo. Por exemplo, um dado, data de nascimento, ele é um dado, ele simplesmente é um atributo de uma pessoa, a data de nascimento de uma pessoa. Não traz em si uma informação que esclareça alguma coisa. Já a informação, ele é um dado processado, ou seja, o processamento de um dado, ele gera algum tipo de informação útil. Por exemplo, se nós pegarmos a data de nascimento de uma pessoa e subtrairmos da data atual, hoje, dia 6 de agosto de 2020, nós teremos a idade dessa pessoa. Então, é uma informação que tem algum significado, que tem uma utilidade, que tem algo que acrescenta conhecimento. Com esses conceitos de dados e informação, nós passamos a colocar alguns conceitos que fazem parte, inclusive, da Lei Geral de Proteção aos Dados. E um primeiro conceito é o de dados pessoais. O que seria um dado pessoal? A Lei 13.709 de 2018, ela considera como dado pessoal uma informação relacionada a uma pessoa, algo que identifique uma pessoa, ou seja, que torne a pessoa identificável. É tudo que pode ajudar a identificar uma pessoa que pode ser considerado um dado pessoal. Por exemplo, endereço, nome completo, CPF, fotografias, gravações de vídeo e áudio, e-mails,
preferências de compras, de dados bancários, tudo isso daí pode ser encarado como dado pessoal. Dados sensíveis. Os dados sensíveis também, por conta da lei de proteção aos dados, tem como o seguinte conceito: eles são dados que são muito particulares, são dados íntimos do titular, são dados que fazem relação à etnia, à sua opinião política, à sua convicção religiosa, opção sexual. Todos esses dados, eles são tidos como dados muito delicados, informações delicadas. E o controlador lhe deve solicitar apenas para finalidades muito específicas. Depois, mais para frente, nós vamos entender melhor o que é o controlador. Esses dados sensíveis, eles, segundo a lei, essa nova lei, eles podem ser coletados sem o consentimento do titular ou de um responsável do titular. Desde que haja necessidade e seja comprovada essa necessidade para cumprimento de ou legislação ou solicitado pela administração pública, se utilizado em pesquisas, para que o regulador de direitos ou ainda para a tutela da vida e da saúde do titular. Dados anonimizados. O que são dados anonimizados? Os dados anonimizados, eles são dados que pertencem ao titular, são dados do titular, só que sem uma identificação disponível. Ou seja, em algum momento houve uma descaracterização desses dados para que o titular não possa ser identificado, mas que esses dados, de uma forma geral, ainda são importantes para o controlador, ou seja, para quem tem acesso a esses dados, para quem faz a manipulação desses dados. No artigo 12 da lei, ele ainda afirma que os dados anonimizados não são considerados pessoais, então a legislação não se aplica a eles. Quanto às regulamentações, o Marco Civil da Internet, que foi instituído pela Lei Federal número 12.965 de 2014, ela trouxe inovações e uma segurança maior em relação aos dados que são disponibilizados ou que são retidos pelas empresas e principalmente pelos dados que podem ser divulgados através da internet. O Marco Civil da Internet foi o primeiro passo para fazer uma legislação que realmente atendesse às necessidades de privacidade e de segurança dos dados que trafegam pela rede, que estão disponíveis em termos, né, em toda a rede, em toda a internet. E a Lei Geral de Proteção aos Dados? Ela foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de agosto de 2018 e está prevista para entrar em vigor agora, no dia 16 de agosto de 2020. Mas no final dos slides da apresentação, nós vamos ver o que realmente está ocorrendo, o que na realidade está acontecendo nesse momento com a LGPD. A LGPD ela foi baseada e é muito semelhante ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ela cria uma nova estrutura legal para que os dados pessoais eles possam ser processados ou relacionados a indivíduos no Brasil. E uma coisa importante é que, independente de onde o servidor esteja,
Ou seja, eu tenho uma empresa, ela tem um servidor que está em algum outro país. Independente disso, essa lei ela abrange toda e qualquer informação que esteja relacionado a algo no território brasileiro, independente de onde esteja o servidor de dados. É uma lei que se aplica a qualquer indivíduo, a qualquer organização pública ou privada que faça a coleta e o processamento de dados pessoais. E também as empresas, as organizações que pretendem oferecer serviços a indivíduos no Brasil. Por exemplo, a Netflix, a Google, todas essas empresas que são multinacionais, elas têm a obrigatoriedade, elas são obrigadas a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. A LGPD, ela, como foi dito, se aplica a dados pessoais. Porém, existem algumas exceções. Ela não se aplica a dados processados por uma pessoa para fins estritamente pessoais. Então, aqueles dados que uma pessoa possui, que ela tem e é utilizado somente para fins pessoais, não se aplica a essa lei, não se aplica a ela. Dados também exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos, literários ou acadêmicos também não estão sujeitos à aplicação da LGPD. Dados exclusivamente para atividades de segurança nacional, defesa nacional, segurança pública ou investigação criminal ou punição, também a LGPD não se aplica. Ou seja, são dados que, principalmente em termos de investigação criminal, não pode haver qualquer empresa, a polícia, os órgãos de defesa não podem ser punidos por possuírem dados pessoais e que são de interesse de uma investigação, por exemplo. Sobre a manipulação de dados da Lei Geral de Proteção aos Dados. Existem vários envolvidos no processo. E nós vamos relatar aqui quais são. Né? Então, o titular. O titular é o proprietário dos dados, ou seja, é a pessoa que tem os dados, aqueles atributos pessoais, e que serão tratados ao longo de um determinado processo por uma empresa, por uma determinada empresa que possui esses dados. O controlador é uma pessoa física ou jurídica responsável por estar de posse desses dados pessoais. Como é que esses dados serão tratados? Então, nós podemos considerar como controladores pessoas, empresas que coletam dados, que farão uma destinação desses dados. Por exemplo, bancos, fabricantes de software, lojas de roupas, supermercados, ou seja, toda empresa que ela coleta dados e que vai fazer algum tipo de processo com esses dados, ela é o que nós chamamos de controlador. Obrigado às pessoas aí que estão acessando. À medida que eu recebo aqui a solicitação, estou fazendo o acesso aqui, permitindo o acesso a essas pessoas. Um outro envolvido no processo é o operador. É uma pessoa física ou jurídica que faz o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, ou seja, eu tenho uma empresa
que ela coleta os dados pessoais e existe uma pessoa ou pessoas que vão fazer o tratamento desses dados. O tratamento desses dados, eles podem ser de diversas formas. Eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência de, por exemplo, fazer o acesso a um determinado site de vendas pela internet, não comprar absolutamente nada, simplesmente ficar olhando alguns produtos e numa data posterior você recebe informações dizendo, olha, você viu tal produto e esse produto aqui parece que te interessou, você não quer comprar, você não quer ver novamente. Ou seja, são informações, são dados que foram coletados e estão sendo manipulados, estão sendo utilizados de uma determinada forma, né? Então, os operadores, eles são os responsáveis por receber ou coletar os dados dos titulares e direcionar esses dados às empresas, como, por exemplo, os bancos, supermercados e várias outras empresas aí, né? O encarregado é uma pessoa indicada pelo controlador para mediar a comunicação entre o controlador, titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia que está sendo criada justamente para fazer a fiscalização, seria um dos fiscalizadores em relação às empresas. Bom, uma coisa importante em relação à LGPD, que vai mudar aí o panorama em relação ao tratamento dos dados pelas empresas, é que os dados coletados por essas empresas, eles só podem ser manipulados com o consentimento expresso do titular. E uma coisa importante também, os dados coletados, eles devem ter uma finalidade, ou seja, apenas uma finalidade. A lei ela impossibilita que exista uma aprovação genérica, ou seja, você diz que você consente em que aquela empresa detenha os seus dados, mas você especifica, ou melhor, a empresa ela tem que especificar a utilização desse dado, ou seja, para que esse dado vai ser utilizado. Então tem uma finalidade específica e só pode ser assim, ou seja, não pode existir uma aprovação genérica, não pode ter uma aprovação que serve para todo tipo de utilização. Agora tem uma questão também do seguinte, muitas empresas já possuem os dados dos clientes, das pessoas, né? Então, e esses dados que já estão armazenados pelas empresas, que as empresas já estão utilizando ele de alguma forma, eles passam a ter o mesmo tratamento que na LGPD. Ou seja, esses dados eles têm que receber autorização dos titulares para que sejam mantidos, tratados e processados. Então, qualquer dado que existe, que esteja já existente para uma empresa das pessoas, as pessoas têm que dar uma autorização para que essas empresas continuem mantendo e tratando e processando esses dados. Como que a gente assegura que esses dados sejam tratados de forma adequada?
As empresas elas vão ter que se adequar, elas vão ter que procurar fazer uma adequação em relação à LGPD. E uma das providências que devem ser tomadas por essas empresas é a criação de um Data Protection Officer, do inglês DPO, que seria uma pessoa que estaria encarregada da proteção dos dados. Essa pessoa, essa figura, ela tem que estipular quais são as formas mais adequadas para que os dados sejam tratados, em que momento esses dados eles são recebidos e até o seu armazenamento e o eventual descarte, ou seja, a eliminação desses dados da base de dados. Os direitos que o titular tem, ou seja, o titular é a pessoa que está fornecendo os dados, é a pessoa que é dona dos dados, daqueles atributos que pertencem a ela, por exemplo, nome, endereço, telefone, CPF e todos os demais dados que são considerados sensíveis também. Confirmação da existência de tratamento, ou seja, a pessoa ela tem o direito de saber como que o dado que ela os dados que ela está fornecendo para a empresa, eles serão tratados. Ela tem direito também ao acesso desses dados, ou seja, ela pode visualizar os dados que estão retidos, que estão sendo utilizados pela empresa. A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, ou seja, essa pessoa ela pode ter ela deve ter o direito de fazer a correção de dados que estejam inexatos ou que não estejam totalmente corroborados por ela. Ela tem direito também, o titular também tem direito da anonimização dos dados, ou seja, de deixar os dados anônimos. Existe o dado, mas aquele dado ele não é vinculado à sua pessoa. Por exemplo, você pode ter dados em uma empresa, como por exemplo seu endereço, seu telefone, mas eles não estarem vinculados à sua pessoa. Você pode ter alguns dados que são importantes para que para que a empresa ela faça determinadas pesquisas, como por exemplo, em que zona da cidade que você reside. Mas, na verdade, esse é um dado que você pode deixar ele anônimo. Não precisa necessariamente estar vinculado à sua pessoa. Ou seja, a empresa ela pode utilizar esse dado de uma determinada forma sem dizer a quem esse dado pertence. A portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço ou produto. O titular ele pode fazer essa requisição expressa. Por exemplo, empresas de telefonia. Você pode pedir para que os seus dados sejam portados para outra empresa de telefonia diferente daquela que você está utilizando. Isso daí tem que envolver também a parte de segredo comercial, industrial, de acordo com a regulamentação do órgão a que pertence a empresa que detém os seus dados. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular. Eliminação de dado pessoal é uma coisa um pouco complicada. Por exemplo, eu poderia pedir para que os meus dados fossem eliminados de uma determinada base, de uma determinada empresa. Contudo, existe um sério problema em relação a dados históricos. Então, por exemplo, eu tenho conta em um determinado banco.
faço determinadas transações. Por lei, essas transações elas têm que ter um tempo para ficarem retidas pela instituição. Então, elas não podem ser eliminadas. Então, muito provavelmente, aqueles dados pessoais que fazem parte da minha conta corrente, por exemplo, eles não vão poder ser eliminados. Por quê? Porque existe a necessidade de um histórico. Então, eu não posso deixar o histórico da minha conta corrente sem os meus dados, sem aqueles dados que são necessários para que reconheça quem foi que fez aquela transação. Informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Então quer dizer que as empresas elas podem compartilhar dados? Sim, elas podem compartilhar dados, só que o titular ele tem o direito de saber com quem esses dados foram compartilhados e, muito provavelmente, ele tem que fazer a autorização desse compartilhamento. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Ou seja, você pode negar o acesso, você pode não consentir que os dados daquela empresa eles sejam manipulados por essa empresa? Pode. Só que a empresa também ela tem que dizer o seguinte: olha, você não vai permitir, você não vai consentir que eu trabalhe com esses dados, que eu manipule esses dados, então tem consequências. Vão existir consequências. E quais serão? Então, no caso, por exemplo, dessa eliminação, como foi colocado aqui, dos dados do titular, o que pode acontecer caso a pessoa ela não deu consentimento para que os dados continuem a ser trabalhados, a ser manipulados. E na prática, o que vai mudar com a vigência da Lei Geral de Proteção dos Dados? Todo cidadão ele vai ter direito de saber como as empresas, sejam essas empresas públicas ou privadas, elas trabalham com seus dados pessoais. Esses dados pessoais eles vão ser utilizados para quê? Qual a finalidade da empresa utilizar esses dados nos seus processos? O tratamento dos dados ele envolve, por exemplo, como e por que as empresas coletam determinados tipos de dados. Como que eles são armazenados? Por quanto tempo eles vão ficar armazenados, retidos nessa empresa? Com quem mais esses dados eles vão ser compartilhados? E a partir de quais processos? Por quais processos eles vão ser compartilhados também? Resumindo, os dados pessoais eles só vão poder ser coletados com o consentimento expresso do titular e desde que exista um interesse legítimo do titular, do indivíduo, para que esses dados sejam coletados, sejam armazenados por uma empresa. O consentimento ele tem que ser expresso de uma forma clara, identificando a finalidade da retenção e uso da informação. Ou seja, a empresa ela tem que identificar, olha, eu estou coletando os seus dados, para uma determinada finalidade, e é só para essa finalidade. Se quiser fazer algum uso fora daquilo que foi especificado, deve existir um novo consentimento do titular dos dados. Então, se houver mudança de finalidade ou necessidade de repasse de dados a terceiros, tem que ser feita uma nova solicitação, uma autorização expressa deve ser feita
citando explicitamente qual é a finalidade da utilização desses dados. Um outro aspecto aí é que, em qualquer momento, o indivíduo, o titular, ele pode pedir acesso às informações, com também ressalvas, excluir essas informações de uma base de dados, como nós já vimos aí, como já foi tratado, como já foi dito. Pode fazer a portabilidade, alterar e revogar a autorização da utilização dos seus dados. Sobre os dados sensíveis, nós vimos que os dados sensíveis, eles são aqueles dados que falam sobre etnia, sobre opção religiosa, sobre opção sexual. Então, esses dados, eles, em hipótese nenhuma, eles podem ser utilizados como finalidade discriminatória. Por exemplo, um caso que pode acontecer muito é sobre idade. Então, indivíduos com determinada idade, inferior ou superior, não sei, eles podem sofrer algum tipo de discriminação por parte de uma empresa. Então, isso é vetado. Vazamento de dados. Eu não sei se é de conhecimento já de vocês que há alguns anos, cerca de uns 10 anos mais ou menos, se você fosse na Santa Ifigênia, por exemplo, você conseguia um DVD com as declarações de imposto de renda, com todas as declarações de imposto de renda. Então, se você quisesse saber, por exemplo, a declaração de imposto de renda de uma personalidade brasileira, você conseguia através daquele DVD. Não precisa muita imaginação para saber o estrago que isso pode ocasionar, né? Então, isso daí foi um tipo de vazamento de dados que ocorreu por alguém pegou esses dados de algum lugar, né? Conseguiu pegar esses dados de algum lugar e estava simplesmente fazendo a distribuição desses dados, né? Então, a LGPD, ela estipula que, nos casos que envolvam vazamento de dados, esse caso deve ser levado às autoridades em menor tempo possível, incluindo divulgação em imprensa do ocorrido, ou seja, dizendo, olha, a empresa tal, ela permitiu que permitiu o vazamento de determinados dados. Hoje em dia, por exemplo, nas empresas, é muito difícil que você tenha uma estação de trabalho. Quando eu falo de estação de trabalho, seria um computador no qual você trabalha, que permita que você faça a gravação de pendrives, que você faça a gravação de DVDs, de CDs, que você transmita um determinado número de informações que ultrapasse um determinado limite permitido. Então, aí acaba sendo uma forma também de evitar que os dados sejam coletados, sejam transportados da empresa para qualquer outro lugar. Tá, e sobre as punições? Né? Então, até agora, a gente falou que a lei faz isso, faz aquilo, né? Tem determinadas... tem uma determinada legislação a ser cumprida. Mas e quanto às punições? Bom, elas vão variar de acordo com a gravidade do que aconteceu, né? Em primeiro lugar, tem que se comprovar que existiu realmente uma infração. Então, que os dados das pessoas, os dados que estavam sob a guarda daquela empresa, eles sofreram algum tipo de violação em relação à LGPD.
Então, comprovada a infração, as punições elas podem variar desde uma advertência a multas dentro do faturamento, inclusive multa diária, chegando no máximo de 50 milhões de reais. A empresa ainda, ela pode ter atividades suspensas e responder judicialmente por outras violações. Então, se a empresa ela utilizar os dados de uma forma que não esteja de acordo com aquilo que o titular permitiu, então o titular, ele pode eventualmente fazer uma denúncia e a empresa ela vai ter que responder judicialmente por isso. Sobre a fiscalização. A fiscalização ela vai ser feita por duas entidades. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça e que vai garantir a aplicação da lei. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, que vai ser um conselho composto por representantes do governo e entidades civis, que vão procurar fazer estudos, debates em conjunto para procurar melhorar a lei e fazer com que a sua aplicação ela seja a mais ampla possível. E quanto às empresas? As empresas elas vão ter que se adequar a essa lei, óbvio. E todas as empresas, sejam elas do porte que forem, pequena, média, grande, multinacional, elas terão que se adequar a essa nova legislação. Um estudo foi feito aí recentemente, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu cheguei a ler a respeito, mostra que no início deste ano, ou seja, a vigência seria a partir agora de agosto, ou seja, a partir deste mês, do dia 16. 65% das empresas ainda não tinham se adequado, ainda não tinham processos para se adequar à LGPD. Então, é uma coisa realmente preocupante, é algo que as empresas elas deveriam já estar bem mais adiantadas no processo de adequação a essa lei. Algumas precauções que as empresas têm que ter no ambiente corporativo, e talvez isso seja o maior problema para que a lei seja realmente comece a ser aplicada pelas empresas. Tem alguns aspectos que elas demandam tempo, e além de demandar tempo, o custo talvez seja elevado. Então, por exemplo, algumas coisas que as empresas elas deveriam estar se preocupando. A avaliação do ambiente. Então, como que o ambiente, a esta nova lei, né? Atualização de softwares. Independente da plataforma a ser utilizada, os softwares eles devem estar sempre atualizados. Software desatualizado, muito provavelmente, ele é um ponto de enfraquecimento da segurança dos dados. Então, a atualização dos softwares é imprescindível para que isso não aconteça. Prevenção de perda ou extravio de dados. Ou seja, a sua empresa ela tem segurança nos dados em termos de se prevenir quanto à perda desses dados, ou pior, ao extravio desses dados, ou seja, esses dados serem extraviados e irem parar na mão de pessoas que
podem utilizá-los de forma indevida. Os servidores, ou seja, as máquinas que permitem o acesso aos dados, eles devem ter um nível de segurança bastante elevado. As permissões de acessos, não sei se é do conhecimento da maioria, mas toda empresa ela deve ter determinados níveis de acesso a dados. Então, por exemplo, numa instituição bancária, em um banco, você tem os dados do titular da conta, por exemplo, e você tem os dados das contas correntes também, não é? Vinculados a uma determinada pessoa. E dentro de um banco, todo mundo pode ter acesso a todos os dados dos clientes, de todas as contas? Não, não pode. Existem determinados níveis de acesso, onde cada nível permite que você tenha acesso a determinados dados somente. Segregação de redes, ou seja, as redes serem distintas. Então, você ter uma rede que ela atenda a uma determinada finalidade e não permita que haja invasão em outras redes. Novamente, um exemplo. Eu posso ter acesso a dados, por exemplo, do funcionário de uma empresa. Então, eu tenho acesso, por exemplo, a dados dos seus dependentes. Mas eu não tenho acesso a dados da sua parte financeira, ou seja, do seu salário, desses dados que são considerados mais sensíveis, dados mais que devem ser ocultados, né, que não deve estar disponível para todo mundo. Uma outra coisa também é a conscientização dos usuários em relação à segurança dos dados. Dado é algo que deve ser preservado, é algo que não pode ficar de forma totalmente disponível para todos. Então, conscientizar os usuários que os seus dados são somente seus, que eles não podem ficar sendo distribuídos para qualquer empresa, para qualquer entidade, é muito importante. E para evitar que haja perda de dados, uma coisa muito importante são os backups. E esses backups eles devem ser periódicos, diários, no máximo semanais. Sobre a vigência da LGPD, ela passou já por algumas mudanças. Inicialmente, quando ela foi criada lá em 2018, ela deveria entrar em vigor 18 meses após a sua publicação. A Lei 13.853 de 2019, ela alterou o início da vigência para 24 meses, que é o que deveria estar em vigor agora. Por exemplo, em 16 de agosto desse ano, ou seja, daqui a alguns dias, deveria entrar em vigor essa lei, inclusive com as sanções, com as punições que são previstas. Só que todos nós estamos já sabendo já há bastante tempo que a pandemia que nos acometeu aí, ela criou uma série de instabilidades sociais, de saúde, econômicas, e também nessa parte da implantação da proteção de dados, né? Em junho desse ano, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei, um projeto de lei, melhor dizendo, 11.179, prorrogando para 1 de 8 de 2021 a aplicação de sanções.
Ou seja, as sanções elas só passariam a vigorar a partir de daqui a um ano, independente do prazo de vigência. Ou seja, pode entrar em vigência a lei a partir de agora, mas as sanções elas passam a valer somente daqui a um ano. Se o Senado aprovar a medida provisória 959, o restante da LGPD entra em vigor em 3/5 de 2021, incluindo as sanções. Caso seja rejeitada essa medida provisória, ela vai perder, ou caso ela perca a eficácia, né? Ela entra em vigor a partir agora de 16/8 de 2020. Se quiser saber mais as referências de onde foram tiradas essas informações que eu passei, é óbvio que esse é um assunto bastante extenso. O que foi colocado aqui é apenas uma parte do que de um universo muito maior de informações que podem ser obtidas, né? Mas aqui a gente tem as referências, os locais de onde eu principalmente tirei as informações que foram passadas aqui. Bom, caso você não seja ainda aluno da Anhanguera, a gente tem aqui alguns cursos, tem vários cursos, né? Principalmente na área aqui de engenharia e de TI, que são bastante interessantes, que são bastante completos, que tem um quadro de professores de alto nível e que estão disponíveis, que são a engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, e tem a parte também de TI, que é em análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, sistemas de informação, e temos também cursos de extensão e especialização, principalmente online, com duração de 6 meses ou 12 meses. A Anhanguera também ela procura realizar determinados eventos, como, por exemplo, a Semana da Tecnologia, que vai de 19 a 23 de outubro. É um evento para o público em geral, com participação de profissionais do mercado, para que sejam colocadas palestras, aulas gratuitas sobre diversos assuntos. Temos também os projetos de pesquisa em novas tecnologias e a criação de projetos de aplicativos, maquetes, sistemas, modelos em congressos, né, e eventos acadêmicos. E os alunos também têm um desenvolvimento de projetos com foco no mercado de trabalho, onde o aluno participa de ações visando melhores práticas no mercado para aquela área onde ele provavelmente vai atuar depois de formado, né? Se houver interesse, existe esse link onde você vai ter algumas questões a serem respondidas e tem um atendimento no atendimento comercial aí nesse telefone, ou pode falar também com o professor Renato Lobo, que é o coordenador das engenharias e da área de TI, e o professor Guilherme Matsushita também. Além do meu e-mail que está no início desta apresentação. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E se tiverem alguma dúvida, por favor, acionem aí os seus microfones, né? E eu estou aqui à inteira disposição de vocês. Esta palestra, essa apresentação, ela está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada em um link que será futuramente divulgado aí. E caso você queira rever alguma coisa que foi apresentada, ou caso não tenha visto desde o início, ela vai estar disponível aí, ok? Gente, estou aberto aí a indagações. Muito obrigado, boa noite.
Caso tenham dúvidas aí, gente, por favor, perguntem. Bom, pessoal, como ninguém está se manifestando aí a respeito de perguntas, eu vou dar por encerrada, então, a apresentação, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.